Então essa live, né, faz parte das ações do Sírio-Libanês, como o Khalil já disse, de apoio ao Setembro Vermelho para a prevenção de doenças cardíacas. Vamos começar então, Khalil. Quais são os principais problemas do coração que atingem a população brasileira? Bom, o infarto é a maior causa de morte no mundo, inclusive, né? Então, problemas cardíacos. Você tem um infarto, tem outras doenças do coração, problemas das válvulas do coração, do músculo do coração, mas a maior incidência é o infarto. A Cíntia, de Brasília. Pessoas jovens devem se preocupar com o coração? As pessoas jovens devem se preocupar com a saúde, né? Então, tem famílias, por exemplo, de pessoas que têm doença cardíaca. Então, o pai, a mãe, o irmão. Então, essas pessoas têm que se preocupar mais. Mas, de uma maneira geral, sim, as pessoas têm que se preocupar com o coração. O que é se preocupar com o coração? Ter uma dieta saudável, fazer exercício e controlar os fatores de risco que você tiver. Cigarro, bebida alcoólica em excesso, drogas, obesidade, exercício, controlar a hipertensão, controlar colesterol, se você for diabético, controlar o açúcar. Quando que a gente deveria começar a medir nossa pressão e com que frequência? Eu acredito que a medição da pressão arterial, ela deve estar presente em toda consulta médica. Inclusive nas pediátricas? Inclusive nas pediátricas. Claro que em algumas doenças pediátricas a pressão arterial ela é absolutamente necessária, em outras não. Mas acredito que a partir dos 35 anos, quando iniciam-se as avaliações, os check-ups para exercício físico ou para cuidar da saúde, para ver se está tudo bem, eu acho que nesse momento assim, é importante que comece a ter avaliações, medidas da pressão arterial. A Fernanda, quem fez ablação por arritmia e ficou boa, tem que ter algum cuidado extra? O que é ablação por arritmia? Ablação. Ablação. Ablação, o coração é controlado, sincronizado por um sistema elétrico. E você pode ter curto-circuito nesse sistema elétrico. Então você pode ter fiozinhos elétricos a mais que causam algum tipo de arritmia. Então, muitas vezes se faz necessário a ablação. É tipo de um cateterismo que mapeia o sistema elétrico do coração e vai lá e localiza aquele curto-circuito, entre aspas, e ele queima, cauteriza. Sei. Né? Então, dependendo do tipo de arritmia, né, você faz a ablação e acabou. Trocou a rede toda ali, tá funcionando? Não troca a rede, ele conserta o ponto que estava recapeou todas. Isso, mas tem centenas de tipos de arritmia e muitos tipos de arritmia com um tipo de ablação diferente. Né? Então, a mais comum, por exemplo, que é chamada taquicardia supraventricular, é o nome. Ela simplesmente é causada por um fiozinho elétrico extra que tem no coração. E quando a pessoa tem muito sintoma, vai lá, faz essa ablação, cauteriza e a pessoa está praticamente curada na grande maioria das vezes. Andréia, às vezes meu coração dispara. O médico diz que eu fico ansiosa. É certo? Sim, quer dizer, a ansiedade, você quer comentar? A palpitação é um sintoma comum da cardiologia. Muitas pessoas chegam no cardiologista por conta da palpitação, que pode ser muitas coisas. Pode ser desde uma ansiedade, como o Dr. Khalil estava comentando, como pode ser uma arritmia, pode ser um distúrbio de tireoide, só um batimento mais acelerado. Então, existem diversas causas e é uma queixa comum. O que a gente faz no consultório é exatamente ir eliminando as causas e vendo pela história, junto com a palpitação, o que mais sente, se tem algum exame, algum antecedente na família, que pode levar a gente a pensar mais em uma causa, mais ansiedade, ou problemas cardíacos, ou problemas de, por exemplo, desidratação, problemas da tireoide, distúrbios de sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então, é uma queixa comum e tem diversas causas. A gente vai eliminando essas causas no contexto da história do paciente. Você falou, doutora Amanda, de problemas da tireoide. Tanto o hipotireoidismo quanto o hiper podem dar essa palpitação? O sintoma, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem dar, mas a palpitação, o aumento da frequência cardíaca, em geral, está mais associada ao hipertireoidismo, né? A quantidade excessiva do hormônio tireoidiano, que ela acelera o coração. A Cíntia está perguntando de novo quais são os exercícios mais recomendados para auxiliar os cuidados do coração. Como eu estava falando, qualquer exercício, desde que saia, qualquer atividade física,
é importante. É interessante a gente dividir e separar os conceitos do que é atividade física e do que é exercício e o que é atleta. Atividade física, qualquer movimento que tenha algum gasto energético, alguma contração muscular, é uma atividade. Então, levantar daqui e até aí é uma atividade física. O exercício físico, que é, como eu disse, que de fato mostrou redução da mortalidade, controle dos fatores de risco para as doenças do coração, então são exercícios que você faz, é uma atividade física mais planejada, mais estruturada, mais repetitiva, você se prepara para aquilo, tem um momento, vai colocar um shorts, vai colocar um tênis e vai fazer seu exercício físico. As pessoas podem ser ativas, mas não devem deixar de fazer exercício físico, porque já são ativas, já usa bastante a escada. Então, o ideal é que ela faça pelo menos 3 vezes por semana, de uma atividade física aeróbia, por exemplo, natação, bicicleta, caminhada ou corrida, dependendo do condicionamento, associado com exercícios de fortalecimento também, flexibilidade. Então, é interessante ela ter um momento do dia dela para fazer exercício, além da atividade física. É isso que a gente quer, que a gente deseja para controlar a doença cardiovascular. Dr. Calil, a Késia quer que o senhor explique sobre sopro. Então, sopro. Sopro, o que é? Sopro, na verdade, a grande maioria, que as crianças, de criança, são benignos, né? Então, tem o sopro. Quando você tem o coração, como falei, a bomba de músculo, tem as portinhas e o sangue passa dentro do coração. Qualquer alteração nas válvulas do coração, mesma coisa você estar num riacho ou num rio e botar uma madeira ali. Você vai ouvir aquele barulhinho, não é assim? Uhum. Mesma coisa, é algum obstáculo à passagem do sangue. Essa energia aí sonora se transforma em sopro que o cardiologista ausculta. A grande maioria deles é benigna, né? Nas crianças, por exemplo, de 10 sopros, 9 são inocentes, quando a criança nasce com sopro. De qualquer maneira, isso o médico vai auscultar um sopro, tem algumas características das doenças das válvulas, de várias válvulas, os sopros são diferentes e existem exames para diagnosticar. Na ausculta você consegue identificar? Sim, consegue o tipo de sopro e muito provavelmente a válvula comprometida. Ah, é? Na ausculta, Que legal. A Rosângela Matos, fibrilação arterial tem cura? Então, é uma das arritmias, é uma das causas de desequilíbrio do sistema elétrico do coração. A fibrilação arterial ela é uma arritmia que tem um foco ali, que nós sabemos aonde é que nasce com a pessoa, este foco. E durante a vida pode ter a chamada fibrilação arterial. Ela tem cura, é a ablação. Tem ablação para fibrilação arterial. O problema quem tem fibrilação arterial, ela é muito traiçoeira, porque ela não causa risco de vida na grande maioria das vezes. Mas no coração pode juntar coágulo. E o coágulo para a cabeça e você tem um derrame cerebral. Então, muitas vezes, você atende pacientes com acidente vascular cerebral, com derrame cerebral, com coágulo na cabeça e a causa foi do coração, foi fibrilação arterial. Então, tem ablação, que é um dos tratamentos, e que 30% das vezes, 70% das vezes tem cura, né, com a ablação, e tem remédios também. E é comum a fibrilação arterial? É muito comum a fibrilação arterial. É? Mas tem remédios tanto para diminuir a frequência cardíaca, como a ablação, que é um procedimento mais invasivo, e como anticoagulantes, muitas vezes que as pessoas têm que tomar, dependendo da época da vida que acontecer isso, dependendo de outros fatores de risco, para evitar o trombo. A Raquel Tavares está dizendo... Mas assim, uma vez na vida, uma fibrilação arterial, no momento de estresse, o primeiro episódio, a gente não dá muita importância, de novo, dependendo do caso. A Raquel está dizendo que ela tem dores no peito, já fez eletro, já fez eco, diz que não tem nada. Que outra coisa pode ser? Dor no peito é uma coisa que todos nós temos. Se a gente pegar no dia a dia, né? Porque a nossa postura é errada. Eu provavelmente devo estar sentado todo torto, Amanda torta. Você está melhor, Marina. Você está melhor. Agora, de qualquer maneira, de novo, qualquer sintoma que apareça, não tem jeito. Você tem que procurar um médico ou um serviço de atendimento médico. Porque uma dor no peito pode ser desde uma bobagem, uma dor muscular, quer dizer, bobagem para quem não tem, porque dor muscular também incomoda, né? Dor osteomuscular. Mas uma coisa sem importância, sem risco de vida, até uma coisa mais séria. A Beatriz está dizendo, meu marido pratica atividade física uma vez por semana. O pai dele é hipertenso. Existe algum risco de infarto? Na verdade, existe o risco de infarto, não porque o pai é hipertenso. É um fator de risco para ele ter hipertensão também no futuro.
Mas nós temos estudos que mostram que a prática de atividade física uma vez por semana aumenta em 16 vezes o risco de infarto. 16 vezes? 16 vezes. Então, Aquele futebolzinho no final de semana. Atleta de fim de semana. Atleta de fim de semana. O aumento da frequência da atividade física, né, para 2, 3, 4, 5 vezes por semana, reduz significativamente. É claro que esse risco relativo, o risco não é muito alto, mas quando a gente pensa e compara uma vez por semana com 5 vezes por semana, então essa relação ela fica perigosa. Mas quem faz uma vez por semana e não vai fazer 5 vezes por semana, e nem vai fazer 3 e nem vai fazer 2, é melhor não fazer? Olha, o ideal é que se for fazer, se tiver uma vez por semana para fazer exercício, então que faça um exercício com uma intensidade mais leve. Não que vá fazer um exercício vigoroso, futebol de final de semana, que vem junto depois com o churrasco, com a cerveja, ali não é só mais o exercício, né? Então, que se faça uma intensidade mais leve. Mas o exercício físico, ele pode aumentar o risco, é uma curva, a gente chama de curva em J. Na verdade, o exercício físico leve a moderado, ele reduz significativamente o risco cardiovascular. De você sair de uma baixa capacidade física para uma alta capacidade física, você reduz em 50% o risco. É muito, né? Reduz bastante. No entanto, o que a gente precisa que as pessoas façam é que elas aumentem a intensidade aos poucos e vão ganhando condicionamento. O exercício físico transitoriamente, ele pode aumentar o risco de ter uma morte durante um exercício vigoroso, mas isso só acontece quem tem doença cardíaca, são pessoas, indivíduos suscetíveis, que muitas vezes a pessoa não conhece, não sabe que tem. Então não é que o exercício vigoroso vai provocar o infarto, a morte súbita, mas em pessoas que não sabem que tem problema. Então vai jogar um futebol no final de semana, acha que está tudo bem e tem algum infarto. Doutor Calil, olha só, a Clarice, meu pai é idoso, sempre foi hipertenso. Quais são os cuidados principais que devemos ter? Acho que ela está falando dela e dos irmãos, né? Não, do pai hipertenso tem que tomar remédio, controlar a hipertensão, que é um dos fatores de risco para doença cardiovascular, né? Vocês são filhos do hipertenso, então a carga genética pode ter passado para vocês, mas o motivo para fazer exercício, cuidar da dieta e, dentro do possível, fazer uma avaliação clínica. Mais uma pergunta sobre exercício aqui, ó. A Ana Lúcia, passei recentemente por uma cirurgia no coração, tenho 35 anos. Quais são os exercícios indicados para mim? Ótima pergunta, porque voltando naquilo que eu falo que o exercício físico é remédio. Eu não sei qual problema, qual cirurgia cardíaca ela fez. Se era uma doença das coronárias ou um problema das válvulas, mas o exercício físico é remédio. A capacidade física, a melhora da capacidade física, a capacidade cardiorrespiratória, a gente não tem como meta melhorar só para melhorar a qualidade de vida. Né? A gente sabe que os indivíduos que melhoram a capacidade física, eles têm redução de mortalidade. Então, um dos nossos objetivos com o exercício físico para quem tem problema no coração é melhorar a capacidade física. Também, obviamente, vai melhorar o colesterol, vai melhorar a pressão, vai melhorar a diabetes, vai dilatar mais as artérias, diminuir as inflamações, mas a melhora da capacidade cardiorrespiratória é fundamental. Existem programas que a gente chama de reabilitação cardíaca, que eles são direcionados para prescrever, para orientar os pacientes exatamente no período pós a cirurgia cardíaca. Que às vezes é um momento de mais cuidado, a gente não sabe se tem mais arritmia, algumas pessoas têm, outras não. Então, em geral, o que a gente orienta é que esse primeiro momento passe em consulta com um médico, se possível um médico que saiba sobre a reabilitação, esteja no programa de reabilitação, e ele vai orientar qual a intensidade, qual a frequência, qual o tipo de exercício pode fazer e que a gente vai ter mais resultado também, né? Doutor Calil, e ela, Ana Lúcia, é uma mulher de 35 anos. Muita gente acha que mulher jovem não tem problema no coração. Não, a mulher em si acha que não tem problema no coração, mas tem problema no coração. Então, o infarto, por exemplo, é um mito na mulher. Por mais que as sociedades médicas, a imprensa, as universidades, no mundo inteiro, alertam para o risco do infarto em mulher, a mulher tem aquela chamada proteção hormonal. Então, a incidência de infarto na mulher começa a aumentar depois da menopausa. Porém, a mulher infarta sim, vocês infartam, você infarta. Né? Não sou só eu que infarto. Não sei que você vai infartar. Entendeu? Mas as mulheres
Infartam. Então, a mulher, por exemplo, hipertensa, tem que cuidar da hipertensão sim. Eu costumo dizer para minhas pacientes, você não vai no ginecologista, não faz Papa Nicolau, mamografia, tem que fazer avaliação cardíaca, tem que fazer avaliação clínica. O Roberto, do Rio de Janeiro, também está querendo saber de atividade física. Quais exercícios não são recomendados? Como posso cuidar da saúde do meu coração? Existe algum exercício, assim, tipo, contraindicado? Não, o exercício contraindicado não tem. O que a gente vai ver é qual o problema que ele tem e qual ele não pode fazer, dependendo do problema. Se ele não tem problema nenhum, ele não tem nenhuma contraindicação. Mas sempre antes de fazer uma atividade física vigorosa ou de se envolver em competições, é interessante que faça uma avaliação médica e aí o médico vai avaliar o risco dele e ver depois se ele tem algum exercício que é contraindicado ou não. Num primeiro momento, a gente acredita que todo mundo é saudável, né? Mas antes de ingressar num exercício mais extenuante, vigoroso ou numa competição, é importante fazer uma avaliação médica. Doutor Calil, olha só o Fábio de Brasília. Ele tem 56 anos, fuma desde a juventude e quer saber ótimo. o quanto esse hábito compromete a saúde do coração dele. Não só do coração, como do seu corpo todo. Quantos anos ele está fumando? Tem 56, fuma desde jovem. Não falou exatamente a idade. É péssimo, tem que parar de fumar imediatamente. Tá fácil, Fábio. Tem que primeiro querer parar de fumar e depois parar de fumar. Agora, tem tratamento para isso. Se você fuma há muitos anos, você sabe o risco. Aumenta o risco de câncer em vários órgãos, às vezes de doença cardiovascular. Quer dizer, realmente o cigarro não deve ser utilizado. Não deve mesmo, né? E as pessoas não se conscientizam disso. Quando é vício, o cigarro, ok, procura tratamento médico, tem remédios para você parar de fumar. Mas o fato dele estar falando disso já mostra que ele está preocupado, né? Já mostra que ele está assim, já tá aquela pulguinha atrás da orelha, estou querendo saber, talvez ele já esteja com uma vontadezinha de parar. Ou talvez não, Fábio, eu fumo há 30 anos, nunca aconteceu nada. Tem pessoas assim, não estou dizendo o Fábio especificamente, né? Então, cuidado, porque você pode estar causando aí várias alterações importantes e nocivas no seu organismo. Olha que pergunta interessante também da Amanda. Nunca fui hipertensa, mas percebi que na gestação estou sofrendo de hipertensão. Qual o motivo para isso acontecer? A gestação, a mulher quando fica grávida, ela vai tendo um aumento cada vez maior do volume de sangue circulante, né? Então, existem alguns cuidados que a mulher tem que ter durante a gestação, e um deles é com a pressão arterial. É claro que esse risco é maior dependendo da idade que a mulher fica engravida, né? Engravida. Então, esse risco de ter alguma hipertensão na gravidez ou de ter alguma complicação em consequência da hipertensão na gravidez, ele é maior com o passar da idade, né? Isso é comum que durante a gravidez as medidas de pressão arterial vão sendo realizadas, mas eu acredito que controlar o sal da alimentação é indispensável para qualquer gestante, independente da idade. Manter a atividade física também? Manter a atividade física também ajuda a controlar a hipertensão, ajuda a controlar outros fatores, como a glicose no sangue também, que é um cuidado que a gente tem que ter na gestação. E a hipertensão na gravidez pode aumentar a chance de um parto prematuro? A hipertensão na gravidez, ela pode ter consequências muito sérias, desde a mulher que fica hipertensa só na gravidez continuar sendo hipertensa depois, manter essa hipertensão arterial depois da gravidez, como ter complicações que nós chamamos de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que são complicações graves associadas à pressão arterial, ao excesso a eliminação de proteínas pela urina, ou seja, são alterações graves, alterações de magnésio e que devem ser cuidadas e podem sim fazer com que o parto seja prematuro. Na verdade, se a mulher desenvolve uma pré-eclâmpsia, ela tem indicação, na verdade, da gente acelerar, né, de antecipar o parto. Antecipar esse parto. Doutor Calil, a Márcia Mello escreveu assim, taquicardia sinusal, esse é o nome? Sim, é perigoso? Sim. Não, o ritmo do coração é um ritmo chamado sinusal, que é normal. Muitas vezes você tem a chamada taquicardia sinusal, como ela falou. É um aumento da frequência cardíaca. Pode acontecer, na grande maioria das vezes, benigna, pode acontecer em várias situações. Normal. Então, você toma um susto, a frequência cardíaca aumenta, é taquicardia sinusal. Então... Patrícia Lopes, do Maranhão. Fale um pouco, por favor, do prolapso da válvula mitral. O que é?
Então, prolapso no passado tinha uma febre de prolapso, todo mundo tinha prolapso da válvula mitral. O que é isso? A válvula mitral é uma daquelas portinhas que eu falei, que tem um fechamento, ela abre, o sangue passa e ela fecha. O prolapso é um chapeuzinho, uma irregularidade no fechamento da válvula. Sei lá, há 20 anos atrás era muito comum, todo mundo tem prolapso, mas não é bem assim. As sociedades de ecocardiograma com protocolos tornaram mais rigorosos o diagnóstico do prolapso que é feito pelo ecocardiograma. Você pode auscultar também, mas o ecocardiograma que dá diagnóstico. O prolapso, ele não tem nenhuma gravidade. Claro que se a válvula continuar piorando, do prolapso passar para uma insuficiência da válvula é outra coisa. Mas por si só o prolapso não tem importância, é só prevenção. Até é muito comum as pessoas que têm o prolapso, diagnóstico de... Porque muita gente fala que tem prolapso e não tem. Quando você tem um diagnóstico de prolapso ou qualquer irregularidade na válvula, tem que tomar cuidado só para prevenção de quando for fazer um tratamento dentário. Porque os bichos da boca adoram contaminar válvulas do coração. Então, se você tem um abscesso na boca e você tem avise o dentista que você tem. Hoje, obviamente, se dá antibiótico, mas sempre é bom avisar, tem prolapso, que a prevenção vai ser um pouquinho mais rigorosa. Ó, o Gabriel, ele está querendo saber, doutora Amanda, se aulas de dança fazem bem ao coração. Eu espero que sim, porque eu espero que a dança dos famosos sirva para alguma coisa, né? Eu acredito que seja sim. Sim, a gente tem inclusive estudos com samba, com zumba, já mostrando uma melhora da capacidade cardiorrespiratória com essas atividades físicas. Então, é difícil você limitar o exercício físico para uma ou outra modalidade. Então, eu só posso caminhar, andar de bicicleta ou nadar? Não, eu acredito que nós temos diversas modalidades, não só de esporte, mas como dança, outras possibilidades como hidroginástica, tai chi, que são exercícios que trazem algum benefício para a saúde. E sim, a dança, com certeza, eu danço também, sou bailarina. Olha, então, que chique! Vou ter umas aulas aqui, doutor Calil, então, estou precisando. Com certeza, a dança traz um benefício, sim. E faz diferença? Porque, por exemplo, você dança, você gosta de dançar, eu também estou amando fazer a dança dos famosos. Faz diferença a gente fazer uma atividade física que faz bem também para a alma, assim, que faz a gente ficar feliz? Claro, para mim, o balé clássico, ele é exercício, terapia, né? Diminui o estresse, exato. Então, eu como tenho pouco tempo, eu faço tudo de uma vez só. Olha, que ótimo. Né? Então, buscar exercícios físicos que tragam prazer, que tragam a socialização também, às vezes é importante, né? Convivência, principalmente entre os idosos, por exemplo, isso é bem legal. Eu acho que dança é um excelente exercício, mas nós somos suspeitos. Nós somos suspeitos, Calil, a Juliana está perguntando assim, eu amo comidas salgadas, eu tenho mesmo que cortar o sal? Bom, você tem que ter uma dieta saudável. Agora, se você é hipertensa, tem mesmo que cortar o sal, né? Se você tem outro problema qualquer cardíaco, tem mesmo que cortar o sal. Agora, se você... Cortar, tipo, totalmente? Não. Reduzir o sal, não é cortar. De novo, a qualidade de vida é muito importante. Mesmo que você for hipertensa, você pode comer sal, mas não vai abusar. Tem uma quantidade ideal por dia que você pode utilizar. E mesmo numa pessoa normal, tem uma quantidade ideal de sal por dia. A gente já falou várias vezes também no programa Bem-estar que vários. A quantidade ideal é 5 gramas e o brasileiro consome 2 vezes mais que isso. O brasileiro tem mania de ficar comendo sal. Né? Né? E tem gente que dá sal para criança. Se deixar, eles querem mesmo. Meu filho João, por exemplo, ele quer sal puro. Então você não porque pode sal fazer. É gostoso, você né? vai custar. Eu acho. Eu também acho. Todo mundo acha, né? Assim como o açúcar. Sim. Assim como tem gente que gosta de beber também. A Renata está perguntando, quem tem hipertensão, está proibido de tomar bebida alcoólica? Não, nunca é proibido, mas veja, a bebida alcoólica em doses excessivas aumenta a hipertensão, descompensa a hipertensão arterial, né? Além de outras coisas nocivas. Então, se você é hipertenso e está controlado, você tomar uma dose pequena de bebida alcoólica não tem problema nenhum, mas sempre com moderação. A Milene, Dr. Calil está orientando a não ficar medindo a pressão em casa o tempo inteiro. Então, o que eu faço? Devo ir à farmácia? Veja, com orientação médica, você pode medir sua pressão em casa, tá? E com aparelho adequado e sabendo medir. O que eu falei é o seguinte, evidentemente, se você não tem orientação, não tem um aparelho que você sabe se funciona, vai na farmácia, é permitido hoje, né? Ou farmácia, ou qualquer outro canto, um posto de saúde, hoje tem posto de saúde, qualquer lugar você mede a pressão.
de uma maneira mais confiável do que simplesmente comprar um aparelhinho não sei aonde e ficar medindo pressão. Mas tem gente que vai ir no posto de saúde e vai ficar nervoso no posto de saúde para medir a pressão. Mas depende. Se você não tem hipertensão arterial, para que ficar medindo pressão? Mas não tem a síndrome do avental branco, que diante do médico a pressão já sobe um pouco? Na primeira consulta, depois quando você acostuma com o médico, não é bem assim, né? São poucas pessoas que acontece isso. No consultório, quando uma pessoa está tensa, que a pressão vem um pouco mais alta, espera um pouquinho, mede a pressão de novo. Porque eu digo o seguinte, que não pode ter febre de ficar medindo pressão em quem não é hipertenso, pelo amor de Deus. E quem for hipertenso tem que medir a pressão em casa, pode medir com orientação. Porque, veja, vai ter problema, vai causar uma ansiedade desnecessária. Aliás, experiência própria. Eu fui sempre contra a medição em casa. Ele olhou para mim e decidiu falar. Porque, sabe, e aí eu virei, e o Dr. Décio Mion, que é um grande especialista em hipertensão, sempre a favor de medir pressão em casa, com orientação médica. E eu contra, mas tá bom. Aí eu viro hipertenso há uns anos atrás e, óbvio, que eu tinha um aparelhinho. Tudo bem, um aparelho de braço, direitinho, que você mede. Mas eu senti mesmo, você fica com uma neurose doida, que você vai acordar, mede a pressão, você vai dormir, mede a pressão, qualquer coisa, mede a pressão, o cachorro late, mede a pressão. De repente você está vendo, você mede 5, 6, 7 vezes por dia, uma ansiedade desnecessária. É igual tá fazendo regime e subir na balança 5 vezes por dia, Exatamente, isso. Olha só, o Antônio está contando que ele tem 63 anos e faz uso de estimulante sexual. Ouviu dizer que isso não faz bem ao coração. É verdade? Tem risco? Não, a grande maioria, de novo, se você tem um problema cardíaco grave, infartou, uma cirurgia cardíaca, orientação médica, mas a grande maioria não tem problema nenhum. Isso é mito. E os jovens que estão usando o estimulante sexual cada vez mais para garantir performance e começam a usar desde cedo? Bom, aí é um problema, né? Porque depois acostuma com isso e vai usar até quando? Depois do dia que não usar, não, psicologicamente, é bom psicologicamente muitas vezes. Aí você para de usar, então psicologicamente você vai ficar impotente. Mas risco cardíaco existe? Não, de usar cronicamente? Não. Na grande maioria das vezes não. Francine Gonzalez, remédios para controle de ansiedade causam aumento da pressão arterial? Foi como que a gente comentou isso, que existem alguns medicamentos que podem alterar a pressão arterial em pessoas que já têm pressão alta, né? E também lembrar da associação de outros medicamentos que podem aumentar ainda mais, não só a pressão, como causar outras alterações no eletrocardiograma, por exemplo. E aí o médico ele vai saber orientar seguramente se esse medicamento pode ser usado para essa pessoa ou não. O ansioso é por si só uma pessoa com maior risco de ter uma cardiopatia? A personalidade tipo A, que é o mais ansioso, ele tem um risco maior. Tem um risco maior? Tem. Juliano, a gente já acabou de falar isso, né, doutor Calil, mas ele está perguntando se cuidar da saúde bucal tem relação com a saúde do coração. Cuidar bem dos dentes ajuda o coração? É muito importante. É muito importante, principalmente as pessoas que têm problema nas válvulas do coração. Porque você não cuidar bem dos dentes pode aumentar o risco de uma infecção na boca. Essas bactérias caem na circulação e param no coração. Faz parte da prevenção cardiovascular o cuidado bucal. A Kaline mandou uma mensagem de João Pessoa, na Paraíba, está dizendo que ela é portadora de valvopatia, tem 29 anos, fez uma cirurgia cardíaca de válvula mitral há 2 anos, tem insuficiência aórtica moderada, importante, fez um Holter há poucos dias, acusou um batimento máximo de 179 batimentos por minuto e mínimo de 52. Ela deve se preocupar? Ela deve procurar o médico dela. Porque muitas vezes você pode ter essas variações de batimento cardíaco, mas você já tem problema na válvula, já foi operado do coração. Importante o seu médico avaliar o seu Holter. O Júlio, doutora Amanda, está querendo saber, fazer exercícios físicos à noite ou pela manhã? Qual é o mais indicado para o coração? O melhor horário para fazer exercício é o que você tem. Essa é a máxima. Nós não podemos limitar, nós não podemos colocar empecilhos para a realização de exercício físico, se a gente está falando de prevenção cardiovascular. Então, o melhor horário é aquele que você tem. Claro que se você não tem, inventa um. Inventa um, ó. É claro que se você fizer exercício, procurar fazer exercício em períodos que não tem muito calor, em ambientes mais refrigerados, com roupas mais confortáveis, e no final da tarde, é o ideal, esse seria o ideal. Mas não há problema em você fazer exercício pela manhã por um risco pequeno de ter um aumento do risco cardiovascular, entendeu? Então, eu acredito que o melhor horário é aquele que você tem, que você pode.
Então a gente queria agradecer muito a participação de todo mundo que escreveu, que mandou dúvidas. Espero que a gente tenha contribuído. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a vocês duas. Obrigado, Mariana. E agradeço a todos vocês a audiência. E o ano que vem a gente vai estar aqui. Tchau. Tchau.